Boa noite. É muito bom estar aqui e ver mais pessoas ainda, além daquilo que nós já conseguimos ter de presença. A gente sabe que a rotina do meio de semana é puxada para todo mundo, mas é muito bom contar com esse número bem expressivo de pessoas. Essa é uma semana bem diferente, né? Onde no meio dela a gente estava lá em Cuiabá, hoje a gente estava no Nordeste, aí do nada nós descemos lá para o Sul, não é isso? E o frio pegou todo mundo de surpresa. Estou vendo aí aquela época das roupas bonitas, né? Que a gente usa uma vez, 2 vezes no ano, a gente tira ali, separa, dá aquela passada e coloca para usar de novo. Muito bom. Ontem nós começamos aqui, meus irmãos, uma caminhada, uma jornada que vai durar até o domingo à noite, onde nós estamos falando sobre um problema muito grave, um problema que tem, infelizmente, devastado algumas igrejas, algumas comunidades. E para aqueles que talvez não estavam aqui e que não têm a dimensão do que o cristianismo está enfrentando, não só no Brasil, mas no mundo todo, eu quero aqui relembrar alguns dados, algumas estatísticas que nós vemos aqui ontem à noite no nosso primeiro encontro. Em primeiro lugar, no Brasil, de acordo com os pesquisadores, nós temos mais de 10 igrejas que estão deixando de existir, que estão fechando as suas portas todos os dias. Só no Brasil, todos os dias nós temos essa quantidade significante. E eu sei que você está pensando, Eliezer, mas não abre umas 10 também por dia? Sim, está abrindo muitas igrejas. Mas o grande problema da vez é que isso não é normal. Isso demonstra que muitas igrejas estão doentes e por isso estão morrendo. E talvez você que pensa, não, mas isso é um problema lá de fora. Isso não atingiu ou não vai atingir o nosso movimento. A casa de oração é diferente. Aqui as coisas funcionam. Nós somos uma igreja bíblica. E infelizmente nós temos também um dado muito triste, muito ruim. Considerando os últimos 10 anos, de 2015 até hoje, nós tivemos o fechamento de mais de 100 casas de oração. Eu sei, novos pontos foram abertos, mas o que levou? Quase 130 comunidades deixaram de existir, abandonaram as suas atividades, venderam o prédio, alugaram para outra coisa, venderam os equipamentos e deixaram apenas um triste legado da falta de constância, da falta de perseverança. Nós já tivemos no auge mais de 700 igrejas do Movimento dos Irmãos do Brasil e hoje esse número está na casa de 600. É um dado que, com alguns irmãos, nós fizemos algumas estimativas e chegamos nessa realidade. Um problema grave que nós não podemos nos esquecer, precisamos dar atenção a isso. Por isso nós estamos aqui, desde ontem, com o objetivo de identificar os fatores que que podem levar uma igreja a entrar nessa estatística. O que leva uma igreja à morte? O que faz com que um trabalho deixe de existir ao longo dos anos? Dos vários modelos de igreja que nós temos no Novo Testamento, uma delas nos chama a atenção e nós começamos aqui uma análise ontem. A cidade de Sardes tinha uma igreja que tem para nós um grande exemplo, mas não aquele exemplo que a gente olha admirado, entusiasmado e diz, nós queremos ser como eles. Pelo contrário, o que nós veremos aqui é totalmente o oposto do que nós devemos fazer. O que nós veremos aqui é algo que nós devemos fugir e que precisamos tomar distância para que nós não venhamos a ocupar o mesmo lugar deles. Nós vamos pensar em pelo menos 8 motivos que respondem à pergunta lançada aqui. Por que uma igreja morre? Ontem nós já vimos que isso acontece quando uma espécie de amnésia parcial ou espiritual toma conta da mente dessa igreja. E ela se esquece de algumas coisas importantíssimas, como por exemplo, a onisciência de Deus. Foi a primeira coisa que nós vimos aqui. Quando nós esquecemos que
os olhos dele estão em todo lugar, nada escapa do seu radar. Ele conhece as nossas palavras, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece as nossas motivações, ele vê tudo que estamos fazendo. Isso vai nos conduzir a uma vida relaxada, onde nós vamos ter uma proximidade tranquila com o pecado, porque se ninguém sabe, é só eu ser esperto, não deixar que as pessoas descubram, eu não terei consequências com isso. Por outro lado, quando nós nos esquecemos desse atributo de Deus, nós corremos o risco de nos frustrarmos durante a nossa caminhada cristã e nos desanimarmos, porque às vezes, quando a dificuldade bater na nossa porta, nós vamos olhar para o lado e dizer: aonde está Deus? Parece que eu estou sozinho, parece que eu fui abandonado, e por isso o conhecimento de que Deus é um ser onisciente que sabe de todas as coisas, inclusive do nosso sofrimento, como estava acontecendo na igreja que nós pensamos ontem. Ele sabe e ele age, ele não vai ficar o tempo todo indiferente ao nosso sofrimento e às nossas dificuldades. Então, com certeza, algo vital e fundamental para uma igreja continuar de pé é ter esse conhecimento sempre bem vigente na mente de que Deus é esse indivíduo. Hoje, nós veremos mais 2 fatores que podem levar uma igreja a esse fim trágico. Vamos ver um pouco sobre o esquecimento da vigilância, muito obrigado, e também o esquecimento das pessoas que estão precisando de auxílio, que estão enfraquecidas. Amanhã à noite, nós vamos pensar sobre o esquecimento da sinceridade naquilo que nós fazemos, o nosso envolvimento, no nosso serviço, e também sobre o esquecimento da palavra de Deus. Domingo de manhã, nós vamos pensar sobre o esquecimento da justiça, do juízo, do castigo de Deus quando nós falhamos, e também do esquecimento da eternidade. Às vezes nós vamos viver presos à vida terrena, preenchendo todo o nosso tempo, gastando todas as nossas forças aqui. Isso pode também nos levar ao óbito. E por fim, no domingo à noite nós vamos ver sobre a continuidade. Se o evangelho não for pregado e novas pessoas não abraçarem a fé, nós vamos ter o mesmo fim. Essa igreja vai deixar de existir. Vamos para a nossa leitura. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Somente até aqui, e que Deus possa estar nos dando facilidade, nos guiando nessa noite. Amém? Amém. A primeira coisa que nós vimos e que deve nos chamar a atenção quando nós lemos essa carta é um quadro clínico que nós já vimos ontem, que Jesus coloca diante daqueles irmãos. Ele sendo o médico dos médicos, ele conhecendo todos os detalhes da nossa estrutura, o nosso íntimo. No verso 1, nós chegamos à conclusão, de acordo com a afirmação que ele faz, de que aquela igreja estava muito mal. Ele diz: você tem fama de estar vivo. Olhando de longe, parece que está tudo bem, parece que vocês estão aí animados, firmes, vivos, mas no final das contas, a realidade é que vocês estão mortos. E nós pensamos aqui, talvez, um dos assuntos mais populares do momento, que tem sido os bebês reborn. O que é isso? É uma boneca mais sofisticada, não é? Ela mexe os olhos,
ela chora, ela tem uma pele com uma textura muito similar à pele humana, ela tem algumas manifestações, ela tem alguns movimentos, só que por mais bem feita, por mais bem construída, por mais bem programada que seja este boneco, que for esse boneco, no final das contas nós sabemos que não existe vida, é um ser inanimado, que tem apenas uma boa aparência. Era algo semelhante a isso que os irmãos da igreja de Sardes estavam vivendo. Uma situação crítica que passava desapercebido diante da sociedade. O mundo olhava para aquela igreja de longe e dizia: está tudo bem. Outras igrejas ali, igrejas da vizinhança, olhavam e diziam: está tudo bem. Os próprios membros olhavam para eles e diziam: está tudo bem, está tudo tranquilo. E por que isso acontecia? Porque os protocolos estavam sendo seguidos, os cultos estavam fluindo. Certamente reunião de oração na segunda-feira, quarta e quinta, estudo bíblico, escola bíblica dominical, domingo de manhã, reunião de evangelismo à noite. As pessoas estavam trazendo visitantes, estavam ofertando. Se fosse os nossos dias, estava sendo postado na internet fotos e vídeos do pessoal cantando, animado, uns até chorando. Mas o dono da igreja sabe, o dono da igreja sente, o dono da igreja conhece a realidade, por isso ele coloca essa afirmação muito triste diante daqueles irmãos. Você tem fama, você parece estar vivo, parece que está tudo bem, mas na verdade você está morta. Jesus aqui, meus irmãos, está combatendo um cristianismo de aparência, um cristianismo de fachada, onde às vezes até estamos fazendo muito barulho, mas por dentro estamos completamente ocos. Igrejas e cristãos que até têm fama, que têm reputação aos olhos dos outros, mas que estão definhando. Talvez essa seja a sua realidade nessa noite. Talvez você esteja passando por um problema semelhante a esse. Você está cumprindo rituais, você participa de quase todos os cultos, você se envolve financeiramente, você convida pessoas para estar aqui, mas talvez você está morto. Por isso essa mensagem é tão urgente, tão atual e tão necessária. Seguindo a ordem que começamos ontem, eu quero ver com os irmãos agora o segundo fator, o segundo motivo que pode levar uma igreja ao óbito. Olhe comigo no verso 2. Nós temos uma ordem solene, clara, objetiva de Jesus. Ele diz o seguinte: fique vigiando, vigiem, fiquem atentos, não se distraiam, não abaixem a guarda. E a presença dessa ordem aqui indica que eles não estavam fazendo isso. Se existe a ordem, existe a ausência do cumprimento dela. E é tempo de nós pensarmos em uma curiosidade sobre a cidade de Sardes. Ela ficava num local muito alto, que tinha esse relevo bem diferente. A gente não está falando simplesmente de um local onde dá para escalar por aqui. Imagine que toda a estrutura é um despenhadeiro invertido. Era assim que era a estrutura, ela era toda cercada por essa espécie de muro, onde era quase impossível alguém conseguir escalar. Era uma muralha natural, quase que inacessível, quase impossível de entrar ali. E os habitantes daquela cidade, por conta dessa situação, por conta desse privilégio, eles eram extremamente confiantes. Eles pensavam que jamais eles seriam atacados e conquistados, porque estavam ali seguros. Não existia ninguém capaz de conseguir escalar aquela montanha e invadir aquela cidade. Eles jamais seriam vencidos. Só que um dia a casa caiu. Sardes nunca foi conquistada por um ataque direto, onde eles sabiam que o inimigo estava vindo, mas por 2 vezes na história, pela ausência de vigilância, eles foram surpreendidos. A história diz que
o rei daquela cidade, na época chamado de Creso, ele teve que enfrentar o exército de Ciro, o rei da Pérsia. E Ciro estava ali com o seu exército de longe, observando, tentando encontrar alguma brecha, porque não dava para escalar, não dava para subir, até o momento que um dos soldados daquela cidade, ele deixa o seu capacete cair lá de cima. E distraidamente, vacilou demais, ele desce para pegar. E quando aquele homem faz esse movimento, os inimigos que estavam ali viram a brecha na muralha, um local bem pequeno onde ele tinha conseguido acesso. Então, quando a noite chegou, o que aconteceu? Os soldados de Ciro, da Pérsia, depois de ficarem ali 2 semanas observando, tentando encontrar aquela brecha, eles invadem aquela cidade e não encontraram nenhum tipo de resistência. Foi muito fácil conseguir aquele triunfo, porque os homens de Sardes não estavam vigiando, estavam ali tranquilos, sossegados, confiantes naquela barreira de proteção que os cercava. Eu disse que foram 2 vezes que eles foram vencidos. O outro episódio aconteceu através do ataque de Antíoco, agora da Síria, pouco mais de 200 anos depois. Da mesma forma, o exército sírio escalou aqueles paredões e do mesmo jeito surpreendeu os habitantes daquela cidade que estavam ali tranquilos, sossegados, sem vigiarem, sem se preocuparem com os perigos que estavam ali rondando a cidade deles. A orientação de Jesus é extremamente solene e ela é muito clara, porque esses irmãos que estão ouvindo essa recomendação, fiquem vigiando, eles conheciam a história, eles sabiam como por 2 vezes eles foram surpreendidos e totalmente destruídos por conta da negligência. Eles vacilaram. Certamente essa palavra tinha um grande peso para os habitantes daquela cidade. Certamente aquilo mexia em um trauma. Quando eles pensavam no histórico, quando eles pensavam no passado, eles podiam lembrar muito bem as consequências da falta de vigilância. De uma forma bem prática, meus irmãos, a falta de vigilância tem capacidade, tem potencial para matar e destruir uma igreja. Da mesma maneira que Creso, da Pérsia, que Antíoco, da Síria, da mesma forma que um lobo faz com ovelhas distraídas que não estão sendo pastoreadas, da mesma forma como infelizmente nós tivemos a informação, aquela onça fez com o Jorginho, um homem que ficava cuidando de um pesqueiro e ele vacilou. Os seus amigos disseram que ele fez amizade com aquele animal que o atacou e tirou a sua vida. Ele sabia da existência, sabia do risco iminente, mas ele não vigiou, ele não foi esperto, ele não teve essa atitude aqui. E pensando na igreja, nós temos vários perigos por aí afora, vários perigos. Nós podemos pensar em falsos ensinos que estão bem perto de nós, nos assediando, divisões internas estão bem próximas de nós, uma liderança desqualificada que não vai guiar do jeito certo a igreja, talvez uma liderança omissa, temos o risco de termos pecados no nosso meio, temos o risco de começarmos a abraçar o que nós chamamos de ceticismo, de ter a nossa fé de alguma forma enfraquecida. Temos a secularização que está também batendo na nossa porta, várias ideologias nos assediando e várias já conseguindo entrar na igreja. Se a igreja não vigiar, se ela pensar que está tudo bem, se ela pensar que está segura, se ela pensar que tem um controle da situação e se ela começar a fazer amizade com o perigo, alimentar o perigo, uma hora ou outra, ela vai ser surpreendida e vai ser despedaçada. É sobre isso que Jesus está falando. Mediante as várias possibilidades que nós temos de perigos, bem pertinho de nós,
Nós precisamos de vigilância, nós precisamos de sensibilidade para que nós consigamos neutralizar o perigo quando ele ainda está nos seus primeiros estágios, quando ele ainda é pequeno, porque ele pode tomar uma dimensão que não vai ter mais como resolver e não vai ter mais como reverter. Às vezes, quando nós levantarmos para fazer algo em relação a esse perigo, aquele ou outro problema, não vai ter mais o que fazer, porque nós demoramos demais a agir. Então, quando a igreja identifica uma pequena amostra de falso ensino, o que é que ela faz? Meu irmão, era isso mesmo que você quis dizer? Foi isso mesmo? A impressão que nós tivemos foi que o irmão quis dizer isso, está certo? É isso mesmo? Confronte. Quando a igreja vê que talvez duas famílias não estão bem, não estão se falando, o que está acontecendo? Como é que nós podemos resolver isso? Quem ofendeu quem? Qual a situação? Antes que as duas vão embora. É um líder, é um presbítero, é alguém que não está fazendo um trabalho correto. Os outros que estão ali atentos, que estão vigiando, vão marcar uma reunião, vão tratar o problema, vão confrontar, para que esse perigo não destrua e não faça a igreja morrer. A realidade, meus irmãos, é que enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto nós não formos para a eternidade, nós seremos constantemente atacados. Eu não fiz aqui uma lista exaustiva dos perigos que a gente tem que enfrentar, mas são vários. Então, quanto mais cedo nós identificarmos e começarmos a caminhar em direção dele, para contra-atacar, melhor será para nós. Esse é o primeiro motivo dessa noite e da nossa sequência. A segunda razão que pode conduzir uma igreja ao fechamento, ao óbito. Jesus não para por aí. No verso 2 ainda, nós aprendemos que quando nós nos esquecemos dos nossos irmãos, e especialmente aqueles que estão precisando de ajuda, os mais fracos, talvez os que não têm tanto entendimento, os que não têm uma assessoria, aqueles que talvez não tenham um lar estruturado, que estão caminhando na caminhada cristã sozinhos, não têm tanta estrutura. Quando nós nos esquecemos dessas pessoas, nós estamos correndo um grande risco de conduzir também a nossa igreja ao óbito. Ele diz: fortaleça, dê atenção, lembrem-se do restante que estava para morrer. Mais uma vez, se nós temos aqui uma ordem, significa que eles não estavam fazendo isso. E Jesus está chamando a atenção deles porque, por mais que a situação era extremamente trágica, ainda existia uma certa esperança, ainda existia uma certa luz no fim daquele túnel. Na perspectiva de Jesus, ainda existia a condição de virar aquele jogo. Alguns poucos cristãos verdadeiros, por mais que estivessem fracos, doentes, quase morrendo, ainda estavam vivos. E a pergunta que fica para nós é: por que chegou nesse ponto? Por que a grande maioria já tinha morrido? Já não estavam mais com o mesmo entusiasmo, não estavam mais vivos? Por que isso acontece? Geralmente a realidade é ao contrário, né? Se a gente visita talvez uma igreja que tem 50 pessoas, nós vamos encontrar talvez 5 que estão nesse quadro, né? 5, talvez 10. Essa seria uma estatística aceitável, mas aqui, pensando nesse mesmo número, nós podemos imaginar 45 pessoas já mortas, totalmente enfraquecidas, e apenas talvez 5 ainda de pé, ainda vivos, bem fraquinhos, já respirando por aparelhos, mas vivos. Por que chega nesse ponto? Por que o negócio ficou tão ruim? Porque aquela igreja, porque a liderança daquela igreja
não se preocupou na hora certa, como nós vimos aqui. Se talvez eles tivessem começado a agir antes, essa estatística poderia ser inversa. E é isso, meus irmãos, é exatamente isso o que a nossa omissão faz. Quando nós fechamos os olhos para os problemas que estão diante de nós, para as pessoas que estão precisando de auxílio, que estão precisando de uma mão amiga para levantá-los, que estão precisando de luz para tirá-los da escuridão, é isso que vai acontecer. Quando alguém peca, quando alguém tropeça, sabe o que muitas vezes nós fazemos? Talvez uma das afirmações mais populares seja essa: é só uma pessoa, tá tudo bem, olha só quantos nós temos aqui. A gente está pensando até em comprar mais banco, quebrar a parede, olha o tanto de gente. É só mais um, não vai fazer falta. Ou talvez uma afirmação ainda mais cruel: deixa aí, Deus está purificando a sua igreja. Ele está limpando a sua igreja. Às vezes nós dizemos: é melhor longe, é melhor ir embora mesmo, vai dar muito trabalho se ficar aqui. Ixi! Eu estou até pensando quantas visitas a gente vai ter que fazer para esse casal, quantas vezes nós vamos ter que ir na casa dessa família, quantos aconselhamentos, quantas vezes nós vamos ter que chegar tarde em casa. Não compensa. É só mais uma pessoa, é só uma família a menos, não faz falta, olha só quantas ficaram, deixe ir embora. Quando isso acontece, meus irmãos, entra em cena o que nós podemos chamar de efeito dominó. As pessoas vão caindo e saindo, vão caindo e saindo, vão caindo e saindo, até que não sobre mais ninguém. E nós chegamos ao ponto de receber de forma oficial um atestado de óbito. Como nós pensamos, aí sim o prédio vai ser vendido, todos os acessórios, todos os equipamentos vão embora e vai ficar apenas um legado de uma igreja que fracassou, de uma igreja que não conseguiu cuidar dos seus. E aqui, quando nós estamos pensando em fracos, nós não estamos falando de pessoas que não nasceram de novo, porque existem sim essas no nosso meio que conseguem pregar melhor do que nós, às vezes, o Evangelho, mas que nunca nasceram de novo. Estamos falando aqui de pessoas que deram frutos, que estavam perseverando, mas por algum motivo ou outro elas tropeçaram, elas enfraqueceram e não estão conseguindo mais caminhar, estão precisando da nossa intervenção. Meus irmãos, o nosso Senhor é aquele que deixa 99 e vai buscar uma. O nosso Senhor é aquele que deixa as dracmas ali quietinhas e vai buscar uma. O nosso Senhor é o que dá atenção e que se preocupa com o filho pródigo. Nós temos vários exemplos, sempre independente da quantidade. O que Jesus nos ensina é darmos atenção. Uma ovelha, uma dracma, um filho. O que nós aprendemos é que todos os membros do corpo são importantes, todos são necessários, todos precisam de atenção, todos precisam de cuidado. Ou você tem coragem de arrancar, que seja o seu mindinho. Mas sobra 4. Eu levei uma bolada nesse dedo, você está vendo que ele está torto. Rompi o tendão. Foi muito difícil nas 2, 3 primeiras semanas eu carregar as coisas. Mas era só o mindinho. Faz falta pra caramba. Então, da mesma forma que nós não temos coragem de fazer isso com o nosso corpo humano, nosso corpo físico, nós não podemos nos dar ao luxo de fazer isso com os membros do corpo de Cristo, com nenhum membro da nossa igreja, com os nossos irmãos. Atenção. Atenção é o que nós precisamos. Talvez do seu lado,
Existe nesse momento alguém que está com o pé na cova. Talvez do seu lado existe alguém que está precisando de atenção, de ajuda, de acompanhamento. Ajude, ofereça auxílio, ofereça socorro e se lembre, isso aqui é bem clássico, mas não se esqueça que a Igreja de Cristo não é um tribunal. Pelo contrário, nós devemos nos portar como se fôssemos um hospital. Existem pessoas fracas sim no nosso meio, doentes sim no nosso meio. E Deus instituiu que pessoas cuidassem de pessoas. Aqui, meus irmãos, existe um direcionamento mais específico, uma ênfase maior nessa ordem para a liderança, que tem primariamente essa responsabilidade de pastorear, de fiscalizar, de acompanhar. Mas o que nós aprendemos em outras passagens da Bíblia é que nós vamos praticar o pastoreio mútuo. Como isso funciona? Você sabe coisas, você tem acesso a pessoas de uma forma que talvez a sua liderança não vai ter. Talvez um irmão vai se abrir com você, vai pedir uma ajuda para você que jamais ele teria condição ou não teria coragem de chegar para a liderança e compartilhar isso. Aí está a oportunidade. E nós devemos estar sempre atentos, olhando para o nosso lado, para ver se existe alguém vivendo essa realidade, para que nós possamos oferecer auxílio e ajudar essas pessoas. Eu sei que existe o outro lado da moeda, porque talvez você está incomodado aí no banco pensando assim, mas tem muita gente que está doente, que está morrendo e não está nem aí, não quer ajuda. E eu até já ofereci, eu me coloquei ao lado dessa pessoa. Eu sei que essa missão não é simples, irmãos, porque tem pessoas que vão tentar vencer sozinho essa batalha, sem ajuda. E às vezes a gente só fica sabendo quando, de fato, ela vem a falecer. Em cidade pequena tem um propago. Aqui ainda tem esse negócio? Tem, né? A gente só fica sabendo quando o carrinho vai passando, aquela voz macabra, né? Noticiamos o falecimento do... Nós só ficamos sabendo quando o carrinho passa avisando que aquela pessoa não tem mais condições nenhuma de se reerguer. E a palavra talvez nesse momento é para você que está fraco, você que está respirando por aparelhos, você que está quase morrendo nessa noite. Entenda que o cristianismo é viver em comunidade, é viver em família, é pertencer ao mesmo corpo. Então, não tem aquele negócio. E esses dias eu ouvi uma frase que eu achei engraçada. A pessoa disse assim, eu não gosto de crente Unimed. Eu falei, crente Unimed? O que é isso? É um crente que fica querendo cuidar da vida dos outros. Eu falei, poxa, mas é exatamente isso o que a Bíblia diz. A frase deles é essa, né? Cuidar de você, esse é o nosso plano. O plano nosso é esse também. Deus instituiu que fosse assim. Você cuida de mim, você ora por mim, você se preocupa comigo, você me aconselha, você oferece o seu ombro e eu faço o mesmo. Não é uma carreira solo, é um time, é um corpo, é uma família. Então, por favor, aceite o socorro. Pare de lutar sozinho. Lembra que Tiago diz que vai ser muito difícil você ser curado, você vencer talvez algum tipo de pecado, se você tentar fazer isso sozinho. Confesse, compartilhe, peça socorro e aceite. Quando alguém chegar fazendo perguntas, Alisson, você está bem? Responde a pergunta. Responde de verdade, meu irmão. Ora para mim. Eu estou precisando de um auxílio nessa área. E talvez quando alguém chegar, por ter visto já chegar com a informação, olha, Juninho, eu sei que você não está bem, eu vi isso ou eu ouvi isso. Ele não está ali bisbilhotando, ele não está ali porque ele é enxerido. Se Deus moveu o coração dessa pessoa a te procurar, a falar com você, é porque essa pessoa tem um compromisso com essa ordem de fortalecer, de se preocupar com aqueles que estão
fracos. Permita-se, você que está fraco, você que está doente, você que está desanimado, você que está sujo, você que está na escuridão, permita-se ser ajudado. Eu quero concluir esse nosso segundo encontro com a confirmação daquilo que nós falamos até aqui. Em primeiro lugar, pensando no primeiro fator que leva uma igreja à morte, nós aprendemos um pouco sobre vigilância. Jesus tem em mente aqui um cenário de guerra e nós não podemos esquecer que nós somos soldados. Você é um soldado e você deve se portar como um. Nós somos soldados, nós somos sentinelas e por isso nós precisamos ficar atentos, precisamos ficar vigiando. E talvez um dos exemplos mais bonitos que nós temos no Antigo Testamento seja o belo exemplo de Neemias e os seus companheiros. O que eles fizeram quando assumiram a missão de reconstruir os muros da cidade? Tinha uma galera que não estava muito de acordo, você lembra disso? Como é que era o nome daqueles camaradas? Sambalat, Tobias, quem mais? Gesem. Tinha uma turma ali do contra, né? E o texto diz que, ao mesmo tempo que o camarada estava com a pá, carregando terra, estava furando um buraco com a ferramenta, carregando um tijolo com a mão, na outra ele tinha uma arma para se defender. Estavam o tempo todo vigiando, estavam envolvidos, estavam correndo, estavam trabalhando para Deus, mas estavam vigiando. E às vezes a gente se distrai, né? É tanto compromisso, é tanto evento, é tanta coisa da igreja, coisa boa. E a gente vai meio que no automático ali e detalhes pequenos passam desapercebidos até que chegue aquele ponto que nós vimos, onde a grande maioria dos nossos irmãos, das pessoas que fazem parte da nossa igreja, já estão num quadro extremamente avançado. Aqueles homens sabiam, estavam conscientes, a qualquer momento eles poderiam ser atacados, eles poderiam ser surpreendidos, mas o trabalho não parou. Eles não ficaram bitolados, eles não foram se esconder, porque às vezes a gente pode ir para esse outro extremo, né? Não, eu sei que é perigoso mesmo, eu não vou nem sair de casa. Eu não quero enfrentar os perigos, eu não quero confrontar aqueles que estão caminhando em direção ao erro, eu não quero lidar com o falso ensino, eu não quero lidar com irmãos que estão tomando um caminho errado. E a gente vai deixando, sem vigiar, sem agir. O resultado nós vimos. Então, não esqueça que você é um soldado. Vigilância. Deus não espera nada diferente da nossa parte que não seja a atitude desse exemplo. Neemias e os seus irmãos, Neemias e o povo de Israel nos ensinam, assim como Jesus nos ensina através dessa ordem. Fiquem vigiando, porque a ausência de vigilância mata. A distração mata. A negligência mata. E em segundo lugar, eu falo com você agora, cristão egoísta. Eu falo com você, cristão forte, cristão espiritual, cristão arrogante. Um dia pode ser você o fraco. Um dia pode ser eu, aquele que precisarei ser socorrido. Um dia pode ser eu que estarei todo quebrado, precisando de medicamentos, precisando de amparo, precisando de socorro. Um dia pode ser você. Então, não seja omisso. Socorra. Ofereça ajuda. Ofereça o seu tempo. Cultive o interesse verdadeiro por aqueles que estão. Eles dão sinais, a gente sabe quais são os sinais. Eles começam a faltar um culto, depois faltam dois, quando vem não existe mais um sorriso, eles não cantam mais. São vários os sintomas. Que nós não nos esqueçamos jamais
da vigilância e do cuidado com os fracos. Que Deus esteja gravando no nosso coração essas verdades e nos dando condições de agir corretamente para que jamais a minha igreja, jamais a sua igreja entre naquela estatística horrorosa. Amém? Amém. Eu aguardo vocês amanhã para juntos nós vermos mais 2 fatores que podem levar uma igreja à morte.